boa tarde a todos. Estamos aqui na sinagoga para mais um Shabat, mais uma liturgia, né, através das Escrituras, que vamos adentrar nela nesse momento, né, através do nosso Rosh Halevi Yehudá. Vamos orar pela vida dele. Você que vai estar assistindo essa transmissão, abre seu coração, entenda o que o Eterno quer falar contigo na tarde desse dia, amém? Soberano e eterno, Deus poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade que dá a cada um de nós. Ó Deus, que estamos aqui, ó, os irmãos que estão ouvindo também vão participar desse estudo online. Toma em tuas mãos, ó Pai, atente à oração, ao clamor, atente, Senhor, às palavras que vão sair da boca do teu servo. Usa, ó Pai, de maneira sobrenatural, joga por terra que não provém de ti. Reveste as armaduras do teu servo, Senhor, ó Deus, e dá vitória na vida dele e em nossas vidas na tarde desse dia. Te agradecemos em nome do teu filho Yeshua. Amém, amém. Amém. Sinagoga Judaica Messiânica Brit Yonah, Rio de Janeiro. Rosh Halevi Yehudá. Hoje vamos mais um shiur da Parashá Hashavua. Qual é a Parashá Hashavua? Vaigash. Que se aproximou. Quem se aproximou de quem? Yehudá e Yosef. Ele se aproximou para o quê? Tirar proveito alguma coisa própria para ele. Pô, o cara é o vice-rei do Egito, deixa eu ficar amiguinho dele, tirar proveito de alguma coisa, pedir alguma coisa para mim. Foi? Não foi. Nós temos visto nas parashot anteriores, essa terceira, né, que a gente fala de Yosef, não é isso? E Yosef tipifica muito bem Yeshua HaMashiach. Foi-lhe dado, né, a gente lembra, foi-lhe dado uma revelação, né, dos sonhos, né, do sonho, né, que os irmãos, né, estariam, e os pais também, se reverenciando a ele, né, e algo espiritual ali. Acontece dos irmãos terem uma birra, vamos colocar assim, com ele, porque ele era realmente o predileto de quem? De Israel, né? Jacó. Ele era filho de Israel. Então Raquel era a esposa predileta, né? Ele tinha outras, mas essa era predileta e era o filho predileto. E também nós vemos que Yosef, ele tinha uma questão espiritual diferenciada nele. Ele gostava de estar estudando com o pai. E os irmãos não tinham muito isso. E gerou, né, um conflito. O pai usava também, né, usava no bom sentido, né, de pedir, né, para o filho, né, Yosef, ir até os irmãos e ver como é que estava acontecendo a situação, se os irmãos estavam obedecendo, trabalhando direito. Isso criou, né, um conflito, criou uma inveja. Então ele já existia isso dentro deles. E houve, né, a questão toda. Yosef vai de novo dar uma olhada, os irmãos tramam, né? A gente já viu tudo isso, tramam. Aí queriam matá-lo, aí Rubem, não, vamos jogá-lo aqui dentro desse poço e tal, dar uma amenizada. Aí Yehudá falou assim, poxa, vamos vendê-lo, vamos ganhar alguma coisa em cima disso, né? Não vamos matá-lo, mas vamos fingir que matamos. Aí tem aquela história, né? A capa, a gente entende, tem várias histórias, pode ser um manto de oração. Alguns falam que é justamente um manto que veio de Adão Rashon, e lá de Adão, esse manto. Tem várias hipóteses, né? Mas é algo super especial. Sujou com o sangue do animal, falou assim, vamos dizer que um lobo atacou. Nós descobrimos aqui, enterramos e trouxemos só esse manto. Então Jacó, ele fica de luto, né? Um luto indevido, né? Que a gente sabe, um luto que não era para ele estar de luto, né? Estava ali, poxa, achando que o filho querido tinha morrido. E Jacó, desde aquele momento, né, ele se fecha, até para a profecia e tudo, né, com Deus, ele se fecha. É muito interessante isso, né? Só depois que ele descobre que o filho está vivo, que espiritualmente de novo, ele floresce de novo espiritualmente, né?
E essa questão, toda uma abrangência geral das anteriores e dessa também, né? A gente vê que Yosef, existia um diferencial nele, realmente. Que de cara, quando ele é comprado como escravo e vai para o Egito, Potifar, dentre todos os escravos, tinha muitos escravos, reconhece que Yosef era diferente. E ele fica como o quê? O administrador da casa. De cara. Depois tem aquela história da esposa, né, de Potifar. Vai preso, Yosef. Dentro da prisão, administrador da prisão, né, enfim. Reconhece também Yosef como um diferencial. E de uma total confiança, que ele, imagina, prisioneiro vira administrador da prisão. Negócio meio maluco, né? Nesse caso aí, quando ele soube que Yosef foi morto, ele também teve um tipo de morte, né? Por ter ficado muito tempo, né? Sim. Muito tempo ficado morto. Sim. Morto vivo, digamos assim, da tristeza. Parte dele morreu ali, né? Que a gente tem que entender a questão psicológica nossa, né? É entendido até dentro do judaísmo, né? Tem umas questões, né, que você, para preservar a tua vida, a vida está sempre acima de tudo, né? Você pode até deixar de fazer uma mitzvah, para preservar a vida. Só que quando, tem algumas questões, quando esse teu preservar vai ter o quê? Idolatria. Quem é que não se prostrou ao ídolo? Quem foi? Os três? Sadraque, Mesaque e Os Abidinego. três. Azarias, Arias e Mizan. Exatamente. O nome, vamos falar o nome hebraico, fala mais alto. Ananias, Azaria. Ananias, Misael e Azarias. Não é isso? E Belsazar, que era Daniel. Os quatro. Não se prostraram. Por quê? Eles sabiam desse princípio. Para preservar a vida, você pode até deixar de fazer uma mitzvah, mas idolatria, relação sexual também, ilícita, também não pode. E também matar, também não. Se você vai preservar a tua vida e coloca risco da vida de outro, de um terceiro, de outra, né? Não pode também. Você está colocando em risco ou levando a morte no outro. Para você preservar a tua vida, você leva a morte ao outro. E dentro desse entendimento, né, não matarás, muita gente fala assim, não, eu nunca matei ninguém, só que você fez um ato tão grave para uma pessoa, que essa pessoa morreu de certa forma, tendo esse ato grave. É até entendido quando a pessoa tem uma tristeza tão grande que é tipo assim, o sangue sobe, a cabeça desce, né? Tem essa questão. Não sou médico, nem da área de saúde, mas tem um fluxo sanguíneo, tem uma diferenciação assim, é como se fosse uma morte ali dessa pessoa também, espiritual, né, quase física. Então, tido como uma morte. Olha que coisa grave, né? E muito grave. Então, os irmãos tinham essa questão com o pai. Os irmãos de Yosef, né, os filhos de Jacó, tinham essa questão com o pai. Né? Então, voltando, né, Yosef tinha esse diferencial. Depois, na paraxá passada, né, aquele sonho agora do padeiro do copeiro, do mestre cerimônia, aí tem um sonho, ele interpreta e sempre falando, não sou eu, mas é Hashem, né, o Eterno que lhe dá a interpretação do sonho. Ele vai e erra, né, quando primeiro foi morto, né, o padeiro, né, o copeiro é liberto. Aí ele fala aquela questão de quando você tira o teu foco do eterno e coloca o foco em pessoas. Ele tirou o foco dele no eterno, que até então era do eterno, até a gente comentou quando Yosef ia pecar com a esposa de Potifar, que já estava quase bem desfato, tá? Alguns entendem até essa história que ela arrancou a roupa dele. Não, ele já estava sem roupa. Ela só pegou a roupa. Ele já estava, né? Tem vários entendimentos. Ele vê o pai dele na frente dele. Esse ver o pai dele é ele lembrar de todos os conceitos, tudo que ele aprendeu.
É como tivesse... o Eterno trabalhou isso nele. O Eterno colocou na mente, olha o que o teu pai te ensinou. Se vai fazer o contrário, se vai adulterar, um ato sexual ilícito, aí ele trata, né? Aí voltando lá para a questão do padeiro que é morto, depois do copeiro que é solto. Então até então ele estava seguindo, né? Mesmo com toda essa dificuldade. A gente tem que entender o seguinte: o Eterno testa os seus. Está muito de boa, sua vida está uma maravilha, só logo, não. Tem algo errado, espiritualmente falando. Se você está na linha do Eterno, você vai ser testado o tempo todo. Você vai ganhar uma batalha, tipo um milagre. Caramba, que milagre! Agora eu fui aprovado, rapaz, em mais batalha. Abraão, tiveram 10 testes. 10 testes para Abraão. E fora esses testes tiveram mais, muito mais, né? A vida dele não foi fácil. Então Yosef é testado o tempo todo. Por quê? Existia uma missão para ele. E dentro dessa missão para ele, né? Para ele, que Hashem deu, essa missão, né? É muito interessante. Na hora que aquele o copeiro chega e sai livre, ele fala o quê? Lembra de mim lá fora, fala de mim. Ele falou 2 vezes. Ele ficou 10 anos preso, mais 2 anos. Para cada lembra de mim, lembra de mim. Porque ele tirou o foco do Eterno, colocou no homem. No momento certo, o Eterno fez lembrar, porque já fazia parte dos planos do Eterno isso. Aí ele se torna o quê? E é até interessante, olha como é que ele era. Ele era tão especial. Imagina, sai da prisão, toma um banho de loja, todos, ele quando se apresenta para o faraó, ele já estava vestido, caracterizado como um egípcio, mesmo não sendo, mas para se apresentar ao faraó que deveria ser. O faraó sabia quem ele era. Ele interpreta os sonhos, de forma certa, os sonhos, dá a solução e de cara o Eterno falou assim: legal, está contratado, o emprego é teu. Emprego de quê? De office boy? Emprego de quê? Da parte administrativa, né? Vou ficar na parte administrativa? Não. Vice-presidente. Ele se tornou vice-rei. Vice-faraó. É algo impressionante. Só Deus nessa história. E também, porque ele era especial, era diferencial. Agora, como a Tísila falou, Jacó achava que o filho estava morto. Por quê? Perguntou. Por quê? Yosef não avisou o pai. De cara, logo no início, quando ele estava na casa de Potifar, ele era administrador. A grana, né, toda ali passava. Ele podia contratar um mensageiro. Quando ninguém vê, cara, tá tanto aqui, essa cartinha aqui, você vai levar a tal lugar. Você vai procurar um tal de Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Um neto, né? Vai lá, filho de Isaac. Procura e avisa. Ouviu? Ele não fez isso. E aí? Estava estudando, alguns falam que era uma máquina. Talvez ele tivesse mandado do pai, outros que ele estava esperando. Fala no microfone. Liga. Acabou a bateria? Vou falar. Eu estava estudando, alguns falam que ele estava com máquina. E outros que ele estava esperando em Deus, em Hashem, no momento certo, né? Aí seria isso, então, mágoa, esperando o momento correto, tempo de Hashem, né?
Existem várias teorias. Oi? Existem várias teorias, uma de mágoa dos irmãos, mágoa talvez do pai achando, poxa, eles não vieram me procurar, né? Tipo assim, poxa, você, meu pai, onde está você? Ele não sabia desse plano todo que fizeram, né? O pai, ele sabia que o pai era muito espiritual, o pai ia saber que ele estava vivo, só que o pai, quando os irmãos deram a notícia, aceitou aquilo como a verdade. Lição para nós: pode ser a pessoa mais de confiança tua. Se trouxer uma notícia, não recebe isso de pronto. Abri um parênteses: profecias profetadas. Tem profecia e tem profetada. Mas sabe que uma profetada pode dar certo? Quer dizer, dar certo de acontecer? Por quê? A pessoa recebe aquilo como uma verdade, interioriza isso, espiritualmente ela trabalha isso, até no subconsciente dela. Aqui tal, repreendido, queima, né? Até aqui é bom, nessa hora até que é bom, fazer isso, para você não interiorizar isso, você não trazer isso como uma verdade, que aí acaba acontecendo. Pode falar. Sara morreu assim, né? Oi? Sara. Sim, bem lembrado. Sarai, quando nós lemos no Siddur, né, a Akedat de Isaac, a amarração de Isaac, sacrifício, ele fala, né, que houve espiritualmente, Isaac era especialíssimo também, porque houve espiritualmente, a gente fala daquele princípio do Ratson, quando há desejo de fazer uma coisa, mas um desejo muito forte, não que Abraão quisesse matar o filho, cortar o jugular do filho, não que ele quisesse fazer isso, mas por obediência ele já estava fazendo espiritualmente, antes de fazer fisicamente. Não que era o desejo dele, mas a vontade, né, de obedecer a Hashem foi tão grande que isso já estava acontecendo. Mas ele não foi morto. Chega na hora, um alarme, fala assim, para. Né? Sabemos, aí vem, né, o cordeiro lá, o carneiro. Sarai vem lá, antes deles descerem, vem o quê? Os servos. Ué, cadê o Abraão e Isaac? Isso, ela nem sabe. Seu Abraão, ele subiu lá com Isaac, e sem nenhum carneiro, e a gente entendeu que ele ia matar o Isaac, matou, pelo jeito matou. Matou. Ela aceitou aquilo como se tivesse acontecido, e ela morre. Isso é muito grave. Né? Então, Jacó, Israel, ele tem esse choque, ele tem essa questão que ele fica muito mexido com isso, né? Então, voltando à questão, por que ele não chamou? Então, tem várias teorias de que por mágoa, achando que o pai tinha abandonado ele, mágoa dos irmãos, esperando o pai vir buscá-lo. Mas também tem uma questão que a gente tem que entender, que os sonhos de Yosef tinham que se cumprir. Se ele chega, fala com o pai vem, o pai ia dar um jeito de resgatá-lo. Ia dar um jeito. Ou ia negociar de comprá-lo, ou ia negociar de até chegar uma guerra ali, pegá-lo, de Potifar, só que Potifar era um dos executivos, vamos falar assim, né, oficiais do faraó, talvez todos fossem mortos. Olha a situação. E mesmo que não fosse morto, chegasse lá, Potifar, olha só, esse é meu filho, como isso, estou uma grana aqui, dou toda a minha fortuna aqui, libero meu filho. Potifar, de repente, essa grana é boa, né? Por um escravo, melhor que seja, vou comprar com esse dinheiro, eu compro mais 10 ou até bem mais que isso. Ele podia chegar, ele podia ou não, né? Poderia ficar com dinheiro, com o escravo e ainda botar os outros para ser escravo também. Não, matar todo mundo. Podia acontecer qualquer coisa. Então, um entendimento aceito que o Eterno moveu, realmente, o Eterno está no controle de tudo, moveu que
Yosef não tomasse nenhuma atitude de avisar o pai para que se concretizasse. Isso é muito forte, né? A gente tem que entender essa questão espiritual. Lembra que eu falo das níveis, né, de interpretação, né? Pardes. Tem até aqui Peshat, que é o simples literal, que é o primeiro nível, são 4 níveis de interpretação da Torá. Então você tem Pardes, o Pomar é um acróstico, né, desses todos, de cada um deles, né? Então, Peshat, simples literal, Remes, alusivo, alegórico, entrelinhas. O que é uma entrelinha? Tem lá o escrito, que é o literal, que é o Pardes, quer dizer, o Peshat, que é o simples literal, Peshat. E no Peshat tem uma entrelinhazinha, como se fosse uma explicaçãozinha. Você tem que ler as entrelinhas, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, lê a entrelinha, né? Viu? O que está de letrinha pequena aí no meio, falando, para você entender melhor, né? Então esse é o Remes, que passa uma mensagem. Mas quando fala de algum personagem, falando Joãozinho é Joãozinho mesmo. Algumas vezes, aí já é no nível do Drash. Quando fala Joãozinho, às vezes não quer dizer Joãozinho. Joãozinho pode significar todos. Como eu expliquei já aqui, toda vez que tem uma questão existencial na Torá, falando sobre um personagem que está passando por um momento existencial grave, está falando não só dele, mas está falando de todos nós. Aí você entra no nível Midrash, que entra Midrash também, na questão do Midrash, que são histórias, parábolas, mensagens, né? Metáforas, que é o nível Midrash. E o Sot, que é o secreto espiritual. Né? Tanto que eu sempre coloco nesse como exemplo, né? Que quando a gente vai ver em Parashot à frente, né? Quando o povo passa, né, pelo mar de junco, ao que? Um caminho só? Não, há um entendimento, são 12 túneis. Túneis, são 12 caminhos, mas são túneis. Um para cada tribo. Aí a gente está entrando no nível Sod, que é um nível mais profundo. Aí você tem que entrar em conceitos espirituais, conceitos morais. O que quer dizer ali? A gente vai trabalhar isso na Parashá correta. O que está dizendo isso? Que cada tribo tem o seu caminho, cada um tem o seu chamado. Não adianta você querer entrar, o cara é da tribo de Benjamim. Aí o cara quer entrar onde? Na tribo de Yehudá. Que aliás, Yehudá e Benjamim estão sempre ligados, tá? A gente vai ver nessa Parashá aqui. Não dá. O cara tem que chegar e ir no caminho dele. Tanto que, quando os egípcios entram pelo caminho, o caminho não os reconhece. E o mar se fecha. Porque não era para o caminho deles. Quando o mar se fecha, que as tribos já tinham passado, o mar só se fecha quando todos da outra ponta passaram. Enquanto os outros da outra ponta não passaram, os egípcios entraram. Então, tipo assim, entraram aqui no túnel, que seja, mas o pessoal está aqui na frente. O pessoal saiu. Quando saiu, só tinha egípcio, não tinha ninguém da tribo, fechou lá. Yeshua, né, o caminho, verdade e vida. Délia, né? A gente até já falou isso em outra Parashá, a questão do caminho, né? Você tem o Kadosh Kadoshim, esse Hamikdash, ou no Mishkan, né? Tem aquela cortina, né? Lembra que eu falei? A cortina, ela não estava assim. Em Yom Kippur, ela não abria assim, era sobreposta. Ela abria assim, fazia um caminho para entrar no Kadosh Kadoshim, São dos Santos. Esse caminho aqui dava acesso à presença de Hashem. Por isso que Yeshua fala, eu sou caminho. Na verdade é Deus, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está falando, você quer ter acesso ao Eterno, você quer ter acesso, acaparar
verdadeira e definitiva ao perdão, né? A vida eterna, você tem que entrar por esse caminho, que eu sou esse caminho. É lindo isso. É muito bonito isso. Então esse já é um nível o quê? De interpretação sobre. Então toda vez que a gente estiver aqui na Torá, a gente tem que ter esses quatro níveis de interpretação. Tem outros níveis também, mas esses são os principais. A gente tem que entender isso e trabalhar isso. Então, voltando, ele não falou, e eu entendo desta forma, que não era para falar com o pai. É algo até duro, né? Não era para falar. Não era para falar. E ele simplesmente não falou. Aí nessa paraxá, né? Nós vemos aqui que o Yehudá enfrenta Yosef, que é em 44, 18 a 34. Yehudá, ele se apresenta ali, e há toda aquela questão, né, do primeiro, ele recebe os irmãos, aí depois tem aquela história de comprar, leva dinheiro e tal, tem aquela questão da taça, né, tem até interessante isso, né, que há uma confusão entre eles, e Yosef também estava testando eles. Yosef tem hora que se afasta e chora. E estava esperando que eles tomassem alguma atitude, né? Só que só para a gente ler aqui, Bereshit 44, essa porção é a 11ª porção, Vaigash, o versículo 18 começa, passou para o 18. Chegou-lhe Judá e disse: rogo ao Senhor, e fale teu servo uma palavra na presença do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és igual ao faraó. Tu és igual ao faraó. Yeshua, igual a Deus, mas não é Deus. Yosef era igual ao faraó, mas não era faraó. Está entendendo essa relação? Yeshua, todo o poder me foi dado pelo Pai. Tudo que eu faço, Pai que manda. Mesma coisa. Eu já comentei isso, né? Yosef, quando o faraó o coloca como vice-rei, vice-faraó, ele fala assim: olha, poder do alto e baixo do Egito é teu, e de toda a região que nós dominamos também, todo o poder é teu. O que você fizer é como se eu estivesse fazendo. O poder que eu tenho é teu. Só que aquele trono ali, está vendo? Só eu sento. Eu sou o faraó. Mesma coisa com Yeshua. Está entendendo? Os irmãos entenderam isso. Agora, até interessante, abrindo até um parênteses, né? Yosef está à frente dos irmãos. Por mais que ele tivesse vestido como um egípcio e estava totalmente caracterizado, tem alguns filmes, você vê, ele está meio de barba. Não. Ele está com a cabeça raspada, sem barba, todo pintado mesmo, com a roupa do faraó. Ele está vestido como um faraó. Ele era um vice ali. Não tem como estar diferente disso. Mas ele deu várias dicas, né? Até quando uma hora que ele chama os irmãos para, vamos cear, venha comer comigo, né? Ele coloca na mesa por ordem de nascimento. E dá várias dicas. Na conversa ele dá várias dicas. Mas os irmãos vão ter dificuldade de estar reconhecendo ele. Por que dificuldade? Por inveja, na verdade. Eles não poderiam nunca admitir que Yosef, que eles tinham ódio, isso é verdade, por mais arrependidos que eles estavam, mas eles estavam arrependidos por causa do pai. E depois a gente vê, até mesmo após ele ter falado tudo, se apresentado, que a gente vai ver, se apresentado, os irmãos continuam com o pé atrás com ele. Continua. Sei lá, o cara é poderoso, pode estar falando que perdoou, mas sei não, né? Vai que ele é igual a gente. Está entendendo? As pessoas
projetam nos outros o que elas são. Poxa, estou parecendo aquele cara da escolinha do professor Raimundo. Pode falar. Amado mestre. Amado mestre. Eu soube, Pode falar. eu soube, inclusive, assim, do que eu li, que depois que Israel morreu, eles ficaram com medo de Sim, exatamente. da vingança, entendeu? Exatamente. Isso. E isso daí faz até uma comparação entre Yeshua e José por conta disso, que ele perdoou completamente, ele esqueceu, assim como o Hashem esquece da nossa falha, né? Esqueceu completamente. Mas é verdade. Ele esqueceu, perdoou, mas os irmãos colocaram para ele, né, nele, melhor dizendo, nele, o sentimento deles. A gente vê até isso na política. Ah, que estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Não, mas não estão fazendo. Queriam fazer isso e fazer aquilo. Não, mas vocês que fizeram, vocês que querem. Isso tem, não é político, mas tem uma das máximas desse, você sabe bem, da questões de linha, não é capitalismo, é outro, né? Diz justamente isso, você fale, né? Porque acuse o outro que você quer fazer o que você é. Entendeu? É bravo isso. Vai acusar o outro, né? Você vai arrumar uma situação, né? Me diga a pessoa que eu digo qual o crime, tem por aí, né? É complicadíssimo isso, né? Então a gente vê dentro desses conceitos todos que a gente estava passando, né? Dessa questão do luto e também irreal, né? Que a gente falou, Jacob se fechou espiritualmente, né? Para Hashem. Essa questão toda que houve e a apresentação, eles não aceitando, mesmo com todas as dicas, não aceitando que poderia ser Yosef. Yosef continua testando os irmãos. Nesse teste acontece uma coisa muito bonita, né, com o Yehudá, né, do auto-sacrifício. Estou sem computador, ele vai com um papelzinho. Auto-sacrifício. Neshirut Nefesh. A gente vai trabalhar um pouquinho nessa questão de auto-sacrifício. Então, vou fazer um resuminho que tem aqui. Então, essa paraxá, né, começa no 44:18 até 47:27, né? A Haftará é Ezequiel 37:15-28. Então, Vaigash e aproximou-se, como a gente falou. Então, um resuminho aqui que fala o seguinte: Yehudá, representando seus irmãos, aproximaram-se de Yosef para zelar por Benjamim, uma vez que o vice-rei, quem é? Yosef, exigia que esse se tornasse seu escravo por ter roubado a tal taça. E essa taça, né, sempre as pessoas gostam de colocar um lado esotérico. Tira de Deus e coloca num objeto. Então era tipo, aquela taça. Ele devia gostar de uma taça, né? Aquela taça é uma de estimação dele. Uma taça predileta dele. E ele bebia naquela taça. Aí já começava a falar assim, Yosef bebe naquela taça, é mágico. Por isso que ele adivinhava os sonhos, por isso que ele é inteligente, por isso que ele tem as sacadas. Todo mundo queria aquela taça. Aquela taça já devia ter sido já deveria ter tido tentativas, né, de furto, roubo. Já deveria ter tido, com certeza. Para ele ter essa ideia e falar assim, você queria essa taça, você sabia que essa taça é uma taça mágica. Essa aqui ainda é um símbolo da Britolã, mais mágica ainda, hein? Cuidado, né? Depois vocês vão estar querendo pegar minha caneca. Essa caneca aqui é poderosa também. Deixa eu até beber aqui para poder fazer um show melhor. Então. Mas a taça deveria ser o quê? De ouro ou prata, né? Sim, de Aquelas ouro. pedrinhas ali. Devia ser uma taça
cara, mas jogavam essa história. As pessoas gostam, em vez de ver a capacidade do outro e também ver também a questão, né, espiritual do outro, não, coloca no objeto. Por isso que tem tanta muleta, essas coisas todas, né? Não é o amuleto em si, é a questão espiritual toda que acontece. Então, vamos lá. Então, na realidade, Yehudá está disposto a fazer de tudo para que Binyamin, Benjamim, mais fácil, volte para o seu pai. Ele está fazendo de tudo que Benjamim volte para o seu pai. Ele imaginou o seguinte: Benjamim era filho de quem? Raquel também. Se morre ou fica escravo, mais um de Raquel. Não tem mais filho de Raquel. Olha a situação. Assim, inicialmente ele se dirige ao Yosef de uma forma educada, ainda que muito firme. Até ele foi bastante corajoso. Imagina o sujeito, depois do faraó, mais poderoso do mundo da época. Era ele. Ainda de modo firme, para não deixar dúvida quanto à sua determinação e assegurar a liberdade de seu irmão. E Yehudá explica aqui Benjamim descera ao Egito devido à exigência de Yosef, que Yosef exige, né, no Parashá anterior. Não, então traz o teu irmão aqui e tal. E contra a vontade do pai, que já havia perdido um filho. Ele, Yehudá, havia garantido ao pai que traria Benjamim de volta para casa. Portanto, estava disposto a tomar o lugar do irmão caçula como escravo de Yosef. Aí vem no 45, de 1 a 28. Yosef se emociona com o alto sacrifício demonstrado por Yehudá para garantir a liberdade do irmão deles. Esse foi um alto sacrifício. E é muito forte. Nós temos aqui duas situações. Yosef tipificando perfeitamente, até outra roupagem, outro nome, né? Foi dado para o Mashiach Yeshua, outra roupa, outro nome, costumes. Os irmãos não reconhecem, os irmãos têm certa uma inveja, os irmãos falam, não pode ser ele. Parece tudo igual. Tipifica perfeitamente. Depois ele vai, se apresenta e os irmãos reconhecem. E agora, quando Yehudá chega, pega Benjamim, não, sou eu, me leva como escravo, me mata, faz o que quiser, mas libera ele. Ele está fazendo alto sacrifício por o outro. Tipifica também o que? Yeshua. Por causa disso, meu entendimento, que Yeshua, não da tribo de Yehudá, bem dessa tribo, pelo alto sacrifício que Yehudá fez naquele momento. Eu me sacrifico pelo outro. Me sacrifico pelo outro. E é muito interessante nisso, no momento que você tiver mais trevas na tua vida, agora aqui, tem muitas, mais treva na tua vida, esquece de você, esquece do benefício de você, pensa no benefício do outro, que aí a luz brilha e você tem a redenção. Se você, na hora das trevas, tiver a oportunidade entre você, benefício teu e benefício do outro, que você pediu e conseguiu o benefício, caiu o seu, benefício do outro, se você pegar o benefício teu, não do outro, o teu benefício vai ser temporário, ou talvez nem aconteça. Mas se você abrir mão de você, do teu querer, da tua vontade, do teu benefício, de beneficiar outro ou outros, depois a luz vai brilhar em você, para você. Você tem benefício. Pega o microfone. E nesse caso aí, Judá,
Ele realmente se arrependeu, porque ele viu como deixou o pai. Então ele não queria matar o pai de uma vez, né? Se Benjamim chega lá e dizer o outro também morreu, ficou como escravo, ele sabia que Jacó não ia resistir, né? Então ele verdadeiramente ele se arrependeu do que ele fez com Yosef. E por ter se arrependido, né, tomou essa atitude em se dar para ficar e Benjamim ir embora. Exatamente. Tem alguns conceitos aqui, até preparei um materialzinho aqui. Que primeiro, o que eles tinham, né? Que eu falei do ódio gratuito. Depois eu vou falar sobre o ódio gratuito. Mas aqui a gente tem o que? O auto-sacrifício. Messirot Nefesh. E também o conceito de Tikkun, que é acerto, né? Ele fez duas coisas. O auto-sacrifício, ele estava consertando, na verdade, algo, né? Então, esse auto-sacrifício, né? Vamos trabalhar ele primeiro aqui. Então, o conceito... Fala. Eu não tinha percebido. Não, é aquele pequenininho, sutil. É interessante a gente notar essa história de Yosef, a história dos irmãos, que a gente consegue observar dois pesos e duas medidas, né? Na verdade, tu começa a ver, por assim dizer, dois assassinatos, né? Do pai, porque ele entra de luto, sua alma, né? E do irmão, que vai ser levado para dentro da terra do aperto, do Egito, né? Então a gente já vê aí dois assassinatos. Aí depois a gente vai mais à frente, a gente também vai ver um peso que há, né, sobre a vida de José e sobre a vida dos irmãos. Essa semana até botei no Zap, no status, porque a realidade dos fatos é, a gente às vezes temos lembranças, e lembrança traz história. As nossas lembranças e as lembranças de grandes escritores é que trazem essa história muitas das vezes. Quando não é fictícia, é a realidade, é o que se traz, né? E eu coloquei, como está sendo a tua lembrança? Porque qual era a lembrança dos irmãos? Conviver com o luto do pai, né? Yehudá já deu um vacilo, já saiu, já meteu o pé, né? Mas o restante conviveu com o pai, né? Qual era o peso que eles carregavam dentro de si pelo ato que eles fizeram? Ainda eles sabendo que foram os irmãos que não foram adequados de acordo com aquilo que deveria ser, carregando dentro de si um ódio pelo irmão, porque o irmão era mais chegado ao pai, isso trouxe uma confusão ali, né? Uma confusão generalizada que praticamente quase que destruiu a família, né? E ele carregava isso dentro dele. Por outro lado, a gente vai ver José também carregando também esse peso, porque quando eles chegam nesse momento aí, eles estão juntos ali para a decisão final, José já tinha se esvaziado, porque como o Urosh falou, ele não foi atrás do pai nem nada devido a esse tipo de peso que ele carregava. Ele também passou pelo processo dele, porque ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi tirado do seu habitat natural, que era justamente do seu pai, e levado para uma terra distante, né? E a gente vai ver isso também, diga-se de passagem, né, com Belsazar, Daniel, né? Foi tirado da sua terra, levado para uma terra distante, viveu ali humilhações, né? Passou por situações, né? Acredito que ele foi até castrado e tudo mais, né? Devido à situação, quando ele foi jogado dentro da cova dos leões. Então a gente vai ver que situações acontecem na vida de pessoas, e o pior dessas situações que acontecem é a pessoa carregar dentro de si a sua história, né? E lá na frente se arrepender ainda por não ter mudado de característica, não ter tirado a roupagem que está carregando. José, quando ele se apresenta para os irmãos, ele tira sua roupagem,
Ou seja, eu não sou mais aquela criança. Eu não sou mais aqueles que vocês venderam. Fiquem despreocupados, sabe por quê? Porque o Eterno me colocou aqui para prover para a vida da gente, ou para a vida de vocês, o benefício, a comida, o alimento, o sustento. O Eterno, Ele me usou como instrumento, né? Para esse momento. Às vezes a gente temos que nos despir da nossa roupagem. E a gente carrega ela muito tempo. Entra, sai, e vai, vem. Aí carrega a ideologia, o pensamento. Cadeira não, meu irmão. Eu tenho certeza que ele não me perdoou. Tenho certeza que ele é a fim de me pegar, de me matar, né? O caso de Jacó é bem sucinto mesmo, que ali Jacó, o irmão dele, queria o matar, né? Tanto que o Eterno envia anjos ali para mostrar que... Mas Yosef foi diferente, né? E como o Roxo falou, é real. Às vezes a gente olha nas pessoas aquilo que a gente é. Esse é o péssimo hábito do ser humano. É olhar para você por aquilo que eu sou, que eu carrego aqui dentro. Que a gente carrega aqui dentro, ó. É no coração e aqui, ó. A gente vai carregando e acha, não, ele é igual. A gente enxerga as pessoas pelas nossas lentes, né? Pelos nossos olhos, né? É igual hoje. Por que hoje os Yehudim não conseguem enxergar Yeshua ainda? Porque ele já tem um olhar diferenciado. Por que os nossos irmãos evangélicos não conseguem enxergar, né, Yeshua da forma que ele deveria ser enxergado? Porque eles ainda estão enxergando com os óculos de Roma. Exatamente. Eles entraram no Egito, os irmãos de José, para pegar alimentos, é claro, mas também para procurá-lo. Mas eles estão procurando aonde? Um escravo. Eles estão procurando características diferentes. Isso. Então, se você está com uma o que é pré-julgamento? Né? Você faz algo antes, né? Então, eles estão procurando o irmão, como hoje, todos os Yehudim, né? Todos os judeus tradicionais, eles estão procurando Mashiach, esperando Mashiach. O Mashiach é judeu, só que ele não quer enxergar o Mashiach Yeshua. Em contrapartida, todo mundo cristão tem o Mashiach, o Cristo, né, como se fala, mas também enxerga ele de uma outra forma. Aí não consegue encontrá-lo na essência. Está entendendo isso? Então, quando eles estavam de frente para Yosef, eles não estavam vendo, não conseguindo ver a essência dele. Isso aí é interessante. Você vai ver isso lá no Novo Testamento, quando as irmãs foram procurar por Yeshua. Qual é a fala do anjo? Por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Esqueceu o que ele falou? Esqueceu? Você entendeu? Então vai ser sempre assim, alguém vai sempre procurar com um olhar diferenciado, com um pensamento diferenciado, carregar dentro de si aquilo que acha que o outro é, entendeu? E essas coisas a gente precisa se desvencilhar, né? Para chegarmos aonde o Eterno quer. E até mesmo essa situação do perdão, né? Que tem pessoas que não perdoam e acham que o outro também não perdoou. Leva essa mágoa para o resto da vida e diz assim: eu perdoei fulano, mas eu acho que fulano não me perdoou. Mas é um perdão sem acabanar, sem intenção do coração. Ou chega para alguém, que eu sempre, quando eu dava ensinamento, eu dizia isso: gente, nunca peça perdão em nome de Jesus. Foi você que errou. Então, se você errou, chega e diz: eu errei e quero te pedir perdão. Primeiro vai você me perdoa? Exatamente. Isso é um conceito de Yom Kippur. Então, Yom Kippur, para você ir em Yom Kippur, você tem que estar bem com todo mundo. Exatamente. Se você fez alguma coisa errada, pede perdão. Se você te magoaram, libera perdão, né? Até quando nós oramos, até à noite mesmo, que ninguém venha a ser julgado pelos nossos atos, né? Que tenham feito mal a nós, né? Que tenham feito mal a nós, melhor dizendo. Então a gente está liberando perdão, a gente tem que liberar perdão. e nesse caso dos irmãos de José, eles se arrependeram. Foram lá, vamos encontrar ele aqui como escravo. A gente vai pedir perdão a ele. Mas José é escravo, com essa mentalidade. Mas só que quando ele deu
cara com José, não escravo, sim faraó, né? Vice-faraó, príncipe rei, qualquer coisa assim, ele olhar e José dizer, sou eu, dá medo. Yosef, né? Ele fala, né? Então chega a ser assim, sou eu, então ele diz assim, pronto, estamos mortos. Ele é poderoso agora e vai nos matar, ou vai nos fazer escravos como a gente vendeu ele como escravo. A mentalidade do perdão. E eles não queriam, aquela questão de não liberar perdão e ainda ficar com rancor, eles tinham rancor ainda. Tanto que eu falei, né? Eles, Yosef, colocou eles à mesa, estavam à mesa na ordem de nascimento. Essa questão da taça, não lembro uma outra questão que houve, Jacob saindo lá do sogrão, alguém leva os ídolos do sogrão. Como é que acontece essa história? Lembra? Exatamente, Labão vai atrás, que era Daniel, né, Raquel, que tinha levado isso. Acho que ele queria passar faca em Israel, só que ele levou, assim, pelo que eu leio, né? O Paulo está enganado. Se eu estiver enganado, por favor, me corrija. Mas assim, lendo o livro de Bereshit, eu tenho a impressão que essa questão dos ídolos, né, para mim soou como uma desculpa para ir atrás, né? Tem um entendimento desse, sei lá. Sim, uma desculpa sim, mas na verdade é o seguinte, quando o servo de Hashem está no local, ele transgrede para aquele local. Né? E o Labão sabia que Jacob trazia prosperidade para ele. Tanto que aquela história das vacas pintadas, malhadas, podia mudar, mudou a regra agora, você está ganhando quanto, vamos mudar a regra. Legal, mudou, ele continuou ganhando. Né? Labão sabia disso, então só de pensar de quem trazia bênção para aquele local, sair daquele local, ele ficou desesperado. Então, tem algumas situações que alguns falam que aqueles ídolos, ele orava, ele trazia prosperidade para ele, por isso que ele foi atrás. Mas eu fico também com aquela situação de que ele foi atrás, para chegar agora ninguém vai sair daqui não, vai ter que voltar, que vocês roubaram, vocês vão ser meus prisioneiros, vai continuar trabalhando para mim. Entendeu? Aí o que Jacob fala? Quem pegou será morto. A mulher querida, olha a bagunça. E o que os irmãos também falam? Né? O próprio Yehudá, nossa, quem pegou essa taça será morto, e ainda mais nós seremos escravos também. Ele falou assim, ninguém pegou. Isso também é mais um ensinamento. Você não pode ficar falando algo sobre uma situação que você não tem segurança dela. Eu a garanto, né, o seu Creyson, né, não tem. Né? Ele sabia, tinha certeza que os irmãos fizeram isso, e realmente não fizeram. Mas ele não sabia a armadilha que estava sendo criada ali. Foi uma armadilha para eles. Você não pode se comprometer numa situação que do outro lado você não sabe o que está acontecendo. Porque se Yosef tivesse com más intenções mesmo, arrebentava com eles. Mas ele estava testando. E aquilo que eu estava falando, não foi muito parecido com o que aconteceu com Raquel? Ele deu mais uma dica. Estavam saindo com algo escondido do outro. Ele estava dando dicas o tempo todo, ele estava falando, Ani Yosef, olha o que eu estou falando aqui com vocês, olha como é que está aqui, perguntava do pai, do irmão, conta a história. Ele estava forçando a barra para eles falarem que estavam arrependidos, forçando a barra para eles reconhecerem Yosef, mas eles não queriam abrir os olhos, né? Tirar, né, as clipotas, cascas, né? Como o Rabi Shaul Paulo, né? Quando caem aquelas cascas, são os clipotas, que impediam dele ver a verdade. Quando cai aquilo, ele, Mashiach, ele conhece Yeshua como Mashiach. Né? Então, naquele momento, ele estava fazendo esse teste. E mais, porque eles não entendem que não lembram, né? Ou até lembrar, muito parecido essa situação.
Não é muito parecida a situação de quando sai de Labão, levam escondido aqueles ídolos. Depois saindo agora do Egito, levando escondido uma taça mágica também, como aqueles ídolos também eram mágicos. Era igual. Aí ele joga a culpa em quem? Foi Benjamim, ele coloca nas coisas do Benjamim. Um filho de quem? De Raquel de novo. Ele estava forçando também para eles ficarem com raiva também de Benjamim. Tá vendo? Tinha que ser filho de Raquel. Existia essa questão. E não poderia, vamos colocar assim, acabar esse ciclo, né? Está acabando um ciclo, né? Com os irmãos ainda se odiando. Porque ali é a formação das tribos. Com os irmãos ainda nessa disputa, mesmo que depois, quando Jacó falece, eles ficam com medo, né? Não poderia ter ainda essa disputa, porque eles estavam formando ali uma nação. Então, voltando, foi dado essas oportunidades. E essa oportunidade, o que acontece? Yehudá, ele faz um tipo. Ele faz a questão do auto-sacrifício, aquilo que eu estava falando. Ele estava numa escuridão. Ele poderia ter chegado, quer saber? Nosso pai que aguente. Deixa aí Benjamim, esse filho de Raquel, essa confusão toda, ainda teve Yosef, vai mais um, e vamos sair fora aqui. Depois a gente vê o que faz com ele. Não, você não. Chega. É que ele basta, que também os houve a questão de Hanukkah, né? Macabeus, né? Aquela família sacerdotal, e chega e fala, o sacerdote fala, chega, quem é com Hashem, que siga. Os rasmoneus, né? Quem é com Hashem, que siga. É isso que tem que ser feito, né? Tomar uma atitude, não por você, mas pelos outros, tomar uma atitude para garantir algo também para de Hashem. Ele fazendo isso, ele estava garantindo que acontecesse até a gente chegar ao dia de hoje. Imagina, se Eudá não toma essa atitude, ou vai embora, ou de alguma outra forma acontece ali, não ia ter tribos, não ia ter nada. Eles poderiam perecer. Então, esse conceito, Meshirut Nefesh, o auto-sacrifício, é central na espiritualidade judaica. E reflete o compromisso de entregar tudo, até a própria vida, por uma causa maior. O sacrifício de Yeshua, então a gente entende que é totalmente judaico. Por uma causa maior, seja a preservação da fé do povo, de um propósito divino. Na Parashá Vaigash, Bereshit, Gênesis, né? 44, 18, 47, 27, Yehudá exemplifica esse princípio ao se oferecer como substituto de Benjamim. Olha Yeshua aí também. Então, nesse momento, nós temos Yosef tipificando Yeshua e temos também Yehudá. Então, colocando sua vida em risco para proteger o irmão e honrar seu pai Jacó. Tudo que Yeshua fez foi para honrar também Hashem. Pode falar. Cara, bastante interessante. Fala mais alto. Toda a história de Yosef, se você pegar todo momento da história, é bastante interessante. Se você pegar Yosef e substituir por Yeshua e os irmãos substituídos pelo nosso povo, pelo povo judaico, pelo povo judeu, pelo povo de Israel, você vai ver que a história se encaixa perfeitamente. Sim. Os irmãos não reconheceram. Ele veio, ele está trajado de outra forma. Por isso que os irmãos não reconheceram. Se você pegar
Yosef substituir por Yeshua e os irmãos pelo povo de Hashem, pelo povo de Israel, a história se encaixa perfeitissimamente. É impressionante. Aí será dito da seguinte forma: peraí, mas a história aconteceu antes de Yeshua. E Yeshua imitou. E Yeshua diria dessa forma, né? Um de nós O cristianismo imitou a história de Yosef, plágio, fake news. Não é nada disso. Não é. Nada disso. Porque você substitui toda a história por Yosef, Yeshua e os irmãos. E agora Yehudá pelas também. tribos. Yehudá agora. Encaixa-se perfeitamente. Faz o teste. Entendeu? Então o que acontece nessa história aqui? Para proteger o irmão e honrar o pai. Yeshua preservando a nossa vida espiritual e para honrar ao Eterno, sacrificou por nós. Olha que lindo isso aqui, né? Que para achar essa, né? Então, esse shiur, né, a gente está explorando a Messirut Nefesh no contexto de Yehudá, né? Então, a gente consegue ver Yehudá fazendo isso. Então, definição de Messirut Nefesh literalmente significa entregar a alma. Uau! Entregar a alma, o auto-sacrifício, entregar a alma. No judaísmo, refere-se à disposição de sacrificar seus desejos, confortos, e em casos extremos, a própria vida para cumprir a vontade de Hashem. Olha, show de novo. E aquele conceito que eu falei, a hora que tiver maior trevas, se você for lhe dar uma oportunidade de você safar benefício teu e um auto-sacrifício por outro, quando você faz esse auto-sacrifício por outro, tua elevação espiritual é enorme. Exatamente. Tua elevação espiritual é enorme. E você consegue se libertar de uma prisão que você estava. Se você tivesse pensado em você ia até ter um benefício, mas a prisão ia continuar. Jó. Sim, quando ele orou, esqueceu dele e orou para os amigos. Jó, ele consegue sair daquela situação toda quando ele fala assim, cara, tudo é pior. Mas esses cabeças de bagre aí, vamos orar por eles que eles estão precisando, né? Certamente, durante todos os momentos da vida dele, que ele passou por todo aquele trajeto, ele orou por ele várias vezes. Ele pediu e clamou várias vezes por ele. Ah, sim. Certamente, quando Jó passou por aquela aflição que ele estava passando, que foram anos de aflição, não foram dias, ele clamou e orou por ele várias vezes. Ele só conseguiu êxito quando ele clamou pelos outros, pelos amigos dele. Aí ele teve êxito. Esqueceu dele para os amigos. Aí você pode falar assim, poxa, mas Jó, começa logo a gente ver que ele fazia sacrifícios para os filhos. Aí a gente lembra também, no 1 Samuel, né? O profeta, o Eli, né? Ele não fazia para os filhos também? Os filhos faziam só besteira, não é isso? Os filhos. Ele, na realidade, fazia para cobrir os pecados dos filhos. Como o Jó Para também. cobrir. Aí ele está pensando nos outros. Não, ele está pensando nos dele. Ele não está pensando nos outros. Porque os filhos estando bem, ele vai estar bem, não é isso? Como pai. Ele está pensando nele. Então tem hora que o pai não pode chegar só que ele passando a mão na cabeça do filho. Tem que chegar e colocar o filho na linha. É isso que Hashem faz conosco. E infelizmente a gente é cabeça dura. E toda hora vem passando prova. Jó passou pela prova porque ele não murmurou em nenhum momento e se manteve firme. E depois esqueceu dele, na maior trevas que ele estava passando.
pensou nos outros. Aí a luz resplandeceu para ele. Restaurado, muito mais, né? Então, continuando nesse conceito, né? Então, esse conceito de Meshirut Nefesh, entrega da alma, é um conceito derivado do mandamento de amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os teus recursos. Está aí de chamar. Devarei, né? Deuteronômio 6,5. Que Yeshua coloca como o quê? Quando ele é inquirido. Ele coloca como um dos 2 maiores mandamentos. Ele fala de chamar. Infelizmente, em muitas Bíblias, né, está só essa parte aqui: amar teu Deus de todo o coração, toda a alma, de todos os teus recursos, né, do coração, alma e recursos. Só o Deuteronômio 6,5. Esquece um 4. Shema Israel, ouve Israel, eterno, o vosso Deus eterno é não é o único ainda. Ainda tem algumas traduções, se você for procurar na tua Bíblia, talvez esteja colocando único. Não. Errado é único pode ser mais de né? Fala. Então, em relação às 10 palavras, a primeira coluna se refere ao relacionamento entre... os primeiros 5 se referem ao relacionamento do homem com Deus. Ele resume num só: amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda coluna, que são os outros 5, se refere homem para homem. Que ele resume de que forma? Amar o próximo como a ti mesmo. Então ele resumiu os 5 primeiros num só e os 5 últimos no segundo mandamento. Ele fez um resumo dos 10. Exatamente. Ele está falando 10 pronunciamentos ali. Primeiro, relacionamento. O Israel é o nosso Deus eterno é um. Homem com Deus. Isso é 4, né? Então, 6, 4. O 5, de todo o teu coração amar o eterno, né? De todo o teu coração, toda a alma, todo o teu recurso, todo o teu poder, né? Como colocam ali. É esse relacionamento com Deus. Ele está lembrando de chamar. E depois, Levítico, né? Vaikra 19, 18, é isso? Sim. E ele fala amar o próximo como a ti mesmo. Princípio judaico, princípio que Yeshua falou. Então, olha só, essa questão do sacrifício de Yehudá, 19, 18. Então, nessa história toda, cara, tudo. Porque o resumo, olha só, o resumo do homem com homem. Se o homem amar o próximo com a si mesmo, ele não vai matar, ele não vai roubar, ele não vai cobiçar. Toda a segunda coluna se refere ao relacionamento de homem para homem. Esse Levítico 19, 18, como eu te falei, vai criar 19, 18, é um princípio também judaico que quem levantava essa bandeira, quem era? Tinha 2 escolas grandes ali. Quais eram as 2 escolas? Farisaicas. Chamai. Não. Hilel. Chamai era mais duro, Hilel era mais tranquilo. Tanto que eu já contei essa história, para falar rapidinho aqui, né? Existiam 2 escolas grandes. Hilel era um rabino e Shammai era outro rabino. Shammai era a maior escola que existia. Yeshua batia muito de frente com o pessoal de Shammai, da escola de Shammai. Muito de frente. A escola de Hilel era muito parecida com o pensamento de Yeshua. Yeshua era um fariseu também, era um rabino. Que horror, o fariseu não é aquele bichão, não. Até o cristianismo chegou até hoje por causa dos fariseus, senão não existia nem cristianismo. Porque muitos conceitos que foram colocados ali, se você for ver, era base farisaica. Yeshua era fariseu. Então o Hilel, ele é mais ameno. Então tem uma história, vê se vocês lembram que eu contei. Chegou um sujeito que estava querendo, Teshuvá, se converter e tal, ao judaísmo. Na verdade, Teshuvá é retorno. Você não pode retornar a algo que você nunca esteve, ou nunca foi. Então queria se converter ao judaísmo. Aí começou a testar. Você conhece alguns, né, que começam a perguntar muito, testar muito, indagar muito. Esses perguntam muito, indagam muito, fazem pouco, daqui a pouco foi embora. Tá aí. O que está observando, tentando aprender, tentando praticar, é o que fica. O que indaga muito e coloca em prova a liderança,
todo um tempo e quer também o lugar da liderança, daqui a pouco ele está se perdendo para ir embora. Isso é fato. Não só no judaísmo, como no cristianismo em geral. A gente já viu isso acontecer. Então chegou um sujeito desse. Perguntava muito, questionava muito, colocava tudo em prova. Aí virou para Shammai. Quero que você me explique todo o judaísmo enquanto eu fico aqui em pé, enquanto eu conseguir ficar em pé, num pé só. Ele falou assim, como é que é? Quando ele deu uma banda logo, o cara foi embora. Deu uma banda mesmo, como é que é? Plá, deu uma bengalada lá, sei lá o que. O cara saiu fora. Aí ele foi na outra escola maior. Esses dois, eles nasceram e faleceram antes de Yeshua, mas a escola deles ficaram, né? Aí foi para Hillel. Aí falou a mesma coisa. Aí Hillel, perfeitamente. No próximo, como a ti mesmo. Ele fala em outras palavras, mas é mais ou menos isso, né? Que você deseja ao próximo, deseja a ti mesmo, deseja ao próximo. Com essas palavras. Essa ideia. Está aí toda a Torá. Está toda a Torá. Outro queria que explicasse enquanto tivesse um pé só. Tá aí, acabou. Não é só isso? Vive isso. Que essa é a Torá. O que Yeshua falou? Justamente isso. E acrescentou ainda mais. Foi mais sábio ainda que Hillel. Falou do Shema. Deuteronômio 6:4 até o 9. Né? Aí depois tem as outras partes. Essa é a primeira parte. Primeiro esses dois versículos. O 4 e o 5. Está entendendo? Tudo se encaixa. Quando você começa a entender o judaísmo, você começa a entender mais, né? Você entende a Torá, você começa a entender a Brit Hadashah. Quando você entende a Brit Hadashah, você consegue entender também mais a Torá e a Taná. O tostinho é mais fresquinho, é mais crocante, né? É a mesma coisa. Né? Então, continuando aqui. A Parashá Vaigash, Yehudá se aproxima de Yosef. Vaigash, aproximou-se. E ainda está disfarçado de governante do Egito. Ele era governante do maior império, vamos dizer assim, né? Daquele mundo, daquela época. E implora liberdade para Benjamim. Yehudá diz: agora, pois, que fique, por favor, teu servo como escravo no lugar do rapaz. Em Bereshit 44, 33. É o alto sacrifício. Yehudá ainda havia prometido a Jacó que garantiria a segurança de Benjamim. Em Bereshit 43, 9. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Então, ele havia feito uma promessa para o pai, que ia levar o irmão, mas ia garantir que o irmão voltasse em segurança. Yeshua garantiu: eu vou deixá-los todos em segurança. É impressionante isso, né? Seu compromisso demonstra a Meshirut Nefesh, não apenas por Benjamim, mas também por Jacó, cujo sofrimento ele busca evitar. Yeshua se comprometeu com Hashem para nos garantir. Olha aqui, impressionante isso. Transformação de Yehudá. Yehudá evolui de alguém que sugere vender Yosef, Bereshit 37, 26, 27, que a gente já viu, para um líder que assume plena responsabilidade pelos outros. Ele, naquele momento, virou o líder, se coloca como líder ali. Seu auto-sacrifício reflete a redenção pessoal e a maturidade espiritual. Meshirut Nefesh na Torá e no Taná. Então, Abraão, Avino, o ato de Abraão, ao quase sacrificar Isaac na Akedat Isaac, a gente até citou agora, né? Bereshit 22, é um exemplo clássico de Meshirut Nefesh. Ele demonstra absoluta confiança em Hashem, colocando a sua própria vontade acima de tudo. Então, esse auto-sacrifício, tua vontade não conta mais.
o que conta é a vontade do Eterno. É o que Abraão havia não fez. A vontade dele era sacrificar Isaac? Fala, não. Mas houve uma ordem e ele ia cumprir essa ordem. Yehudá, havia uma ordem no pai dele: você vai, mas eu quero Benjamim de volta. Eu vou, nem que eu tenha que sacrificar por ele de volta. Nós fomos enxertados, né? Também na oliveira, né? Que é Israel, graças a Deus. Nós nos ligamos novamente ao Eterno, graças a Deus. Esther arrisca sua vida ao aproximar-se do rei Assuero, sem ser chamada dizendo. Lembra? Esther também. Purim vai ser. Eu não sei qual é a data de Purim. Vai cair quando Purim? Fevereiro? Quando vai ser? Depois é só perguntando para a gente até ver o nosso calendário direitinho. Nós vamos entender essa questão. Então Esther, ela se sacrifica ali também. É um alto sacrifício. Por quê? Se não fosse chamada a presença do rei, ela seria morta. Morta, né? Vai ser 13 dias? 13 de março. Ah, vai ser em março? 13 de março. 13 de março. Já prepara aí a agenda para a festa de Purim. Na realidade é 14. 14? É 13 à noite, né? Ah, então 13 à noite. Então, legal. 13 à noite quando já entra o outro dia. O dia bíblico, qual mês, depois você fala. Então o que acontece nessa história toda? Esther, ela falou assim, não, legal. Para salvar o povo, me coloca o risco. Se tiver que ser morto, eu morri. Mas se eu conseguir dar o recado, tá dado, isso que importa. É um alto sacrifício que ela faz. Se perecer, perecerei. Esther 4,16. Então é esse alto sacrifício para salvar o seu povo. Yeshurut Nefesh. Quer falar? Deixa aqui hoje. Tá. Comunicação. Ele pelo microfone é que ele está gostando. Pegou o microfone. No Talmud, no Tratado de Sanhedrin 74a, ensina que há 3 mandamentos pelos quais se deve estar disposto a morrer em vez de transgredir. O que eu falei antes? Idolatria, isso eu já falei, tá? Idolatria, assassinato e relações proibidas. Então, idolatria, assassinato e relações sexuais proibidas. Diluir arayot, essas relações sexuais. Então, esse assassinato tua vida está em jogo. Você pode transgredir a Torá, mas você não pode matar ninguém, nem colocar a vida de ninguém em risco. Para me safar, o outro morre. Não pode. Então, esse princípio reflete o valor de Messirut Nefesh como uma demonstração de fidelidade ao Eterno, Hashem. No Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah 93:6, os sábios destacam que a disposição de Yehudá em se sacrificar transformou o destino de sua família, unindo os irmãos, preparando o caminho para a reconciliação que deu certo. O que eu tinha falado? Está acabando um ciclo. Fechando-se um ciclo. Não poderia fechar com a família desunida, um odiando o outro, sem estarem conciliados com o certo. E o pai também. Pega um Acho que tem que colocar mais microfone aqui. Não, é porque ele fica agoniado com o microfone. E o que acontece? Quando acontece essa situação, se tem uma aliança familiar quebrada, né? Na realidade. Né? Assim como foi o caso também de Léa, lá atrás, Jacó ele sai da casa de Labão
mas ele sai com um problema que deixou lá atrás. Ou seja, seria dois problemas. Um que ele teria que enfrentar, que seria seu irmão, e um outro problema que ele saiu deixando lá atrás com o seu tio e sogro, né? Então você vê que através desse mal entendido, eles se encontraram e vê que Jacó, o que ele faz? Ele fala, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma pedra nisso tudo, vamos esquecer essa situação aí, vamos escrever uma nova história para a nossa vida, né? Então se teve um reconhecimento, aí você vê que ali se fecha ali o ciclo, ali, né? Tem que se fechar. Teve que se fechar, Se você não não ficar aberto. Exatamente. Se você não terminar o velho, né? Isso. O velho em tempo. Tem um velhinho ali atrás que está preocupado. Terminar o velho, não, ninguém vai mexer com o senhor, não. É como você não vai falar. Então você vê Tô brincando. que... Se você não termina o velho, Isso. o novo não acontece. Então, É o mesmo, te cortando de novo. Desculpa, eu não esqueci. Mesma coisa do chamado do Lerner Ra para Abrão na época. Para Abrão. Sai da tua casa, da tua parentela, a terra nasceu. Ele já não estava mais em Ur dos Caldeus. Mas ele ainda estava ligado lá. Questões sentimentais espirituais. E a gente consegue entender, né? Viramos um ano secular agora. Você vê que geralmente quando se vai virar um ano secular, o pessoal, eu vou fazer uma dieta, né? Quantos aqui não fez essa promessa? Vou fazer uma dieta, vou para academia, eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou fazer isso, vou fazer... né? Só que a gente precisa entender o seguinte, o ano ele até vira, 2025 chegou, mas se nós não mudarmos os nossos hábitos, nossa forma de pensar, a nossa ideologia, não praticar coisas diferentes, 2025 só vai ser a repetição de 2024. É verdade. Não tem, sabe? Não tem o que a gente colocar e tirar, vai ser uma repetição. Se você fizer as mesmas coisas, o resultado vai ser o mesmo. No final, vai continuar. Abrindo só um parênteses, a gente tem que viver o 5.785, que é o ano judaico, bíblico, Sim. espiritual. Mas nós estamos no mundo, né? O mundo está vivendo 2025. Então a gente tem que juntar essa parte espiritual com essa parte material e modificar a nossa mentalidade. Né? Senão vai ficar fazendo promessa e vai continuar tudo igual. Não adianta. Independente de onde que seja. Vai continuar igual. Vai continuar a mesma coisa, não tem jeito. Né? Um amigo que ele falava, se a gente não conseguir mudar ou resolver o nosso problema, né? Não adianta mudar de cidade,